Paz do Senhor, boa tarde. Que sou mais uma vez o evangelista Marcos, né? Retomando as aulas, né, do curso básico em teologia. E agora a gente falta terminar apenas duas matérias, né? Que tem por nome missiologia, né? Fala sobre missões. E a última que é educação cristã. E essa educação cristã, ela vai ser dada pelo pastor Daniel Martins, tá? E ele vai estar dando essa matéria de educação cristã, porque ele também vai dar sequência no curso com vocês, né? Ele vai pegar o médio e vai dar algumas matérias também. Então, para os irmãos já conhecer, já saber qual que é o sistema de ensino dele, ele vai dar a última aula do básico que é a educação cristã, né? Então a gente vai aprender sobre isso, né? A gente vai aprender agora educação cristã e missiologia. Missiologia eu darei e a educação cristã ele que vai lecionar. E nessa tarde, né, queria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo no livro de Romanos, no capítulo 10, verso 14. Romanos 10 e 14, está escrito assim, ó. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creram nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? Então falaremos hoje sobre missões, né? Porque missão e missiologia são um pouco diferentes uma coisa da outra, né? Na verdade são a mesma coisa, mas tem uma definição diferente. A missiologia, ela é a ciência que trata e estuda sobre o anúncio da palavra de Deus, tá? E missão é algo transcultural. A missão ela aborda a questão transcultural da pregação do evangelho, ok? Então você vê que falar sobre missões é algo transcultural, não é algo regional, sabe? Porque hoje o que a gente vê por aí, irmãos, principalmente das igrejas evangélicas, né? Eu também sou cristão, a gente sabe que o que a gente vê por aí são pessoas, as igrejas abarrotadas de missionários que não fazem missão. Não fazem missão. Então são pessoas que são consagradas a missionários, mas não fazem missão, porque não sabem o que é isso. Hoje, os missionários da igreja cristã evangélica do Brasil, eles pensam que missão é você pregar de igreja em igreja. E isso não é missão. Isso não caracteriza a missão. Missão ela é transcultural, ela não é regional. A missão, quando a gente fala sobre missão, irmãos, é algo bem mais complexo. A missão, ela é transcultural, ou seja, ela abrange culturas. A missão é transcultural, mas a missão não muda culturas. O missionário, ele não é enviado para mudar culturas. Ele é enviado para semear a palavra. E semear o ensino. A palavra ganhar as almas, mas não é para mudar culturas. Ou seja, vamos colocar um exemplo. Vamos supor que lá na África, nesses países onde a fome é um pouco mais severa, onde o evangelho carece mais de ser pregado, onde é um país politeísta, onde é um país que adora vários deuses, um país onde eles têm os deuses deles próprios lá, a África é um desses países, né? Então você vê que em outros lugares onde o evangelho até é proibido de ser pregado. Mas você vai ver que na África, você vai ver que as mulheres lá da África, tem lugares lá que as mulheres elas andam com os seios de fora. É um costume que eles têm. Não é porque elas andam com os seios de fora porque elas têm algum tipo de malícia, não. É porque na África em alguns países tem esse costume das mulheres andarem com os seios de fora. Aí vai um missionário, uma pessoa que se diz fazer missão, e vai chegar lá e querer mudar a cultura dessas mulheres, querer colocar na cabeça e no intelecto dessas mulheres que elas não podem andar daquele jeito, sendo que a cultura que eles cresceram foi aquela.
Então a missão, por ela ser transcultural, ela veio para atingir culturas, mas não para mudar culturas. Então o missionário não vai chegar dentro de um país como esse, com culturas como essa, e vai querer drasticamente mudar essa cultura através de uma persuasão, persuadir as pessoas a mudar essa cultura. Ele não pode fazer isso. Ele não pode chegar lá e dizer que as mulheres têm que vestir uma roupa porque está simplesmente indecente. Só que para ele é indecência, para elas é cultura. Para mim é indecente uma mulher ser de fora hoje no Brasil porque não temos essa cultura, mas lá em outros países tem. Então o missionário, ele tem que ser regenerado. Ele tem que nascer de novo. É porque é uma questão básica. Porque se você chega num país para fazer missão igual esse, que tem essa cultura, e sermos homens, para quem é homem, e ele não tiver uma alma regenerada, ele vai estar constantemente sendo induzido a pecar. Ou ele vai estar constantemente sendo achado em pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado ele está nos olhos. Porque se os seus olhos tiverem trevas, o corpo inteiro também vai ter. Então fazer missão não é para qualquer pessoa. Então entenda que as missões que nós vemos, os missionários que nós temos hoje dentro das igrejas, eles são um pouco fora da visão bíblica do que é missão. Eles não fazem missão do jeito que a missão é. Eles são regionais, eles pregam no púlpito aqui, pregam no outro púlpito ali, mas não fazem missão de verdade como tem que ser feito. Eles não atingiram culturas, eles não mudaram, eles não saíram do Brasil. Porque tem pessoas que falam que são conferencistas, mas não saíram nem da sua cidade, nem do seu bairro para pregar em outro lugar. Então tudo isso abrange missão. Então as pessoas entendem o seguinte, que o missionário, quando ele é... Você que tem essa chamada missionário, você que tem isso no seu coração, de atingir culturas, de atingir nações com a palavra de Deus, né, de espalhar esse evangelho, porque a missiologia, ela é essa preocupação, esse sonho, esse projeto que Deus tem de espalhar o evangelho aos quatro cantos da terra, colocado dentro do coração do ser humano. Para que ele também tenha esse projeto e tenha o que tem no coração de Deus. Porque a Bíblia diz que só o Espírito de Deus, ele sabe as coisas de Deus e ele coloca dentro de nós. Então missões é um desejo do coração de Deus. Então você que é missionário, você que tem essa vontade de ser, você que ainda não sabe o que é, entenda que a missão não é só pregar de igreja em igreja. A missão ela é transcultural. Ela abrange países, ela abrange nações, ela abrange culturas. E o missionário precisa ter ética para entrar e sair em determinados lugares sem ferir a cultura de ninguém, porque Jesus ensinou isso quando ele veio. O primeiro maior missionário tenho eu para mim, que é Cristo. Depois de Cristo, Paulo. Porque Jesus, quando ele veio, ele pegou uma nação judaica com uma série de costumes esquisitos. Eles não comiam sem lavar as mãos, porque era costume, né, dos fariseus, né, uma série de dogmatismos. Então, quando ele veio, irmãos, ele pegou uma situação de pessoas que eram... Ele pregou para camponeses, Jesus pregou para pessoas que trabalhavam na lavoura. Então ele pregou para vários tipos de pessoas que tinham mentes diferentes. Então ele usou um exemplo dentro de cada profissão, dentro de cada cultura, para poder semear esse evangelho. Chega um ponto que ele vai dizer o seguinte, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. O arado era algo que se usava para lançar semente, né? Então esse arado aí era só quem trabalhava no campo que mexia com isso, que mexia com semente, que mexia com arado. Então ele deu um exemplo para quem trabalhava no campo. Então Jesus foi um missionário que soube entender a cultura de cada pessoa, a mente de cada pessoa. O missionário ele tem que ter essa visão, ele precisa ser simples ao máximo. O missionário tem que ter simplicidade no anunciar da mensagem. Porque hoje não adianta você dizer que você é missionário, dizer que você faz missão, se você complica demais a palavra de Deus. Então você tem que ser missionário, até mesmo porque Paulo ele vai dizer o seguinte,
que quando nós falamos em línguas estranhas, nós edificamos a nós próprios, não as pessoas que nos ouvem. E Paulo um dia vai chegar a dizer o seguinte, que ele preferia falar uma palavra em língua que as pessoas pudessem entender do que 1000 em línguas estranhas. Então Paulo ele preocupava com o modo com que as pessoas iriam entender a mensagem. Então o missionário precisa preocupar-se com isso, de como que as pessoas entenderão a mensagem, a absorção das pessoas com o que ele está dizendo. Porque não adianta você dizer que faz missões, ou você ser de fato missionário e você chegar em um determinado lugar onde as pessoas elas vão, você vai pregar e vai complicar a mensagem a tal ponto que elas não vão conseguir entender a linguagem que você está falando. Então, essa primeira aula sobre missões, a gente vai falar muito sobre isso, né? A gente já falou, a gente está falando sobre isso, sobre a questão do que é ser missionário. O que é missão? A missão é a ciência que estuda a propagação do evangelho, tá? Como é que isso é feito? Por que isso tem que ser feito? Então, nessa segunda aula, nós vamos pegar e vamos abranger também o viver missionário de Cristo. O que é ser enviado também, nas outras vezes vamos ter que falar sobre isso. Então, tudo isso vai ser colocado aqui, entendeu? Para a gente poder ver como é que realmente é fazer missão, o que realmente é ser um missionário, o que realmente é você entrar para esse ramo das missões. E a gente sair dessa visão de pensar que ser missionário é você ser consagrado a missionário e ficar pregando de igreja a igreja. Isso não é missão. Nunca foi, nunca será. Então, você que é consagrado a missionário, ou você que tem esse desejo no seu coração, entenda que missões são fronteiras. Missões são nações. Cristo ele não alcançou apenas o povo de Israel. Ele alcançou nações com o seu sacrifício, com a sua missão, com o êxito na sua missão. Então, quando a missão do missionário é bem concluída, ela alcança nações. Porque o evangelho, o sacrifício de Cristo, até hoje ele é lembrado. Ele alcançou nações. Então, o missionário que tem a missão bem concluída, ou que tem êxito na sua missão, ele acaba atingindo um alvo, um público bem maior, né? Então, essas aulas serão aulas curtas, irmãos, porque é um curso básico para nós encerrarmos, e quando chegar no médio a gente vai falar sobre mais coisas, né? E nessa primeira aula a gente só falou um pouco sobre uma introdução sobre o que é missão, né? E depois agora vamos falar sobre outros assuntos, né? E que os irmãos estejam aí atentos para não perder o fio da meada, né? E assim eu agradeço aos irmãos pela compreensão, pela paciência com o barulho que tivemos aí, mas é porque esse vídeo ele é doméstico, né? Então estou na minha casa e eu tenho vizinhança aqui por perto, então acaba influenciando nessa questão. Mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo, ensinar isso, porque temos que encerrar esse módulo para a gente partir para outro módulo. Tem pessoas aí que dependem disso, né? E que Deus abençoe os irmãos, assim, em nome de Jesus Cristo.